Salve, salve, fofinhos! Começando mais um dia aqui, hoje com o Marquinhos, o rei delas. E aí, Marquinhos? Você me complica. Eu não sou rei dela, não. Nem pretendo ser, né? Não vou apanhar em casa. Mas estamos aí, na área. E hoje, presença ilustre, doutora Gesibel Rubner. Rubner. Nossa senhora, não chique, né? Rubner. Nossa senhora, Alemão. prazer ter você aqui, Gesibel. Obrigado, prazer todo meu. E ó, galerinha, quem é de BH já conhece ela, tem certeza, cirurgiã dentista, implantodontista, nossa. E conta pra gente, Isabel, se apresente pra gente, fale um pouquinho de você. Pra quem não conhece a arte física, aqui em BH a galera já conhece, conta um pouquinho pra gente aí. Olá, pessoal. Primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite do pessoal aqui da Fofo TV. Para mim é uma honra estar aqui nesse bate-papo bem bacana sobre odontologia. Como ele já mencionou, eu sou a doutora Gesibel Rubner, sou cirurgiã dentista. Hoje eu atuo com ênfase em implantodontia, prótese dentária e odontologia estética. E hoje a gente vai falar muito sobre odontologia. Aí sim. Isso aí, galerinha, vamos começar que hoje o bate-papo promete. A galera mandou muita pergunta pra gente lá no Instagram e hoje é dia de tirar as dúvidas, né? Vai soltar tudo aí. Vamos, sem segredo algum. Aí sim. Então vamos lá. Doutora, por que você escolheu a odontologia? Olha, então, para eu falar um pouquinho, né, o porquê da minha escolha pela odontologia, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até conhecer essa área. Para quem não me conhece, eu sou do norte de Minas, uma cidade bem distante, bem desprovida ali de recurso financeiro. Venho de uma família muito simples e aos meus 17 anos eu quis mudar ali o rumo da minha história. Eu decidi que eu queria cursar o nível superior e lá eu não ia ter essa oportunidade. A gente não tinha nenhum recurso para isso. Então, com 17 anos, em 2009, eu decidi ali colocar na mala os meus sonhos, né, e vim sozinha aqui para BH. No início foi bem difícil, bem complicado, né? A gente que é do interior, a gente está acostumado com aquele aconchego, né? Todo mundo conhece todo mundo e aqui não é assim. Aqui eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Então, no início foi, nossa, muito complicado. Mas, enfim, eu decidi que eu iria cursar um curso da área da saúde. Era a minha paixão, sempre gostei. E assim, quando eu vim para cá, eu estava terminando o ensino médio. Então, de início, eu já consegui ali uma bolsa do governo para cursar radiologia, tecnologia em radiologia. Só que a área não me despertava aquela paixão, aquela emoção que eu buscava, né? Aquela vontade mesmo de fazer diferente. Então, eu decidi, finalizei o curso, na verdade, e eu lembro que eu arrumei um trabalho muito distante da minha casa, era cerca de 2 horas de distância. Eu tinha uma rotina muito exaustiva, eu acordava às 4h30 da manhã, ia trabalhar, saía do trabalho umas 4 horas, ia para a faculdade, e aí eu chegava em casa por volta de 1h da manhã. Então era uma rotina muito exaustiva. Mas eu falei, não posso desistir. É o que eu quero e eu vou persistir. Então, assim, não foi fácil. E aí, como é que a odontologia ela surgiu na minha vida? Eu lembro que eu tive que pedir demissão do meu trabalho para finalizar esse estágio de radiologia. Eu me programei e falei, preciso fazer o estágio, ele é 3 meses ali de estágio, e era durante o dia. Então, impossível de eu conseguir conciliar com o trabalho. Então, eu falei, vou pedir demissão, vou segurar um pouco, né, as contas aqui, mas vai dar certo. E aí, terminei o estágio e não atuei na área, não me identifiquei. Fui trabalhar numa empresa de departamento pessoal e financeiro, tentei gostar ali da área, mas não deu certo. E nesse período, eu fui em uma clínica odontológica fazer um tratamento. E eu conheci um dentista que dava para ver o amor que ele tinha na profissão, sabe? E ele começou a me falar como ele conheceu o odonto, como que era ali a rotina clínica, me englobou naquele meio. E eu já me via dentista. Eu olhava para ele atendendo e falei,
é o que eu quero. Eu encontrei a minha vocação. E aí eu lembro que ele falou assim, Jezibel, você tem muito perfil para ser dentista. Por que você não tenta? Só que aí eu me deparei com uma realidade surreal, fora totalmente da minha realidade financeira. Eu lembro que o curso era 3, 4 vezes Nossa. mais o valor que eu ganhava. Eu falei, gente, impossível. Uma pessoa, né, que ganha ali um salário mínimo, como é que ela vai arcar com um curso desse? Então, me resta tentar a federal. Aí eu lembro que eu tinha pouco tempo para estudar, era mais de madrugada, estudava pra caramba. Só que assim, essa rotina de trabalhar, estudar, a gente sofre muito. Então eu rendia pouco nos estudos. E eu lembro que eu prestei, né, fiz a prova do Enem, minha nota não foi boa. Eu lembro que eu saí da prova arrasada, chorando horrores. E eu falei, poxa, acho que não vai dar certo. Mas vou tentar minha segunda opção. E aí, aconteceu que minha nota realmente não deu para entrar na federal. Fiquei muito frustrada. Falei, mas eu tenho uma outra oportunidade, que é tentar uma universidade ali privada. Vai que eu consigo uma bolsa, né? Só que o curso era integral. Como eu ia conseguir conciliar? Eu pagava aluguel, pagava todas as minhas contas, e aí ter que arcar com a mensalidade e ficar sem trabalhar. Era muito foda. Mas tem um filósofo, pensador, um cientista que eu sou super fã, que é o Albert Einstein. E o Einstein, ele tem algumas frases dele que me representam muito. E uma delas é: algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. E era o meu lema. Eu tinha que provar o contrário, que eu iria conseguir sim. Foi então que eu me inscrevi no vestibular. Eu lembro que eu sentei, cheguei de madrugada em casa, e aí eu comecei a fazer cálculos, né? Fiz os cálculos, falei, nossa, se eu pedir demissão hoje do meu trabalho, eu vou conseguir me manter ali 6 meses na faculdade. E aí, falei, essa opção que eu tenho. Então, eu comecei a me programar para isso, pedi demissão. Agora não tem mais jeito. Pedi demissão, peguei todo o valor, fui para a universidade, me inscrevi. E depois de 6 meses, Deus proverá. Então, estudei ali o primeiro semestre. Quando chegou no dia de renovar a matrícula para o segundo semestre, eu não tinha mais como. O dinheiro acabou. Acabou totalmente. E eu lembro que lá no início eu tinha me inscrevido ali no FIES para fazer o financiamento. Só que eu era a posição 65 na lista. Então, e era 30 vagas. Talvez, gente, tem que 35 pessoas desistirem para eu conseguir entrar. Era algo bem impossível na minha cabeça. Mas não desisti. Eu vou tentar até o último momento. Mas cheguei para trancar minha matrícula. E eu lembro que o rapaz da recepção, ele virou para mim e falou assim: Jezibel, não tranca não. Espera até amanhã. Vamos olhar sua classificação lá no FIES. Quem sabe, né? Deus faz o milagre. E aí você consiga ingressar, continuar aí os estudos. E aí eu tava assim, bem triste já. Falei, na hora que eu cheguei em casa eu olho, eu não vou querer nem olhar agora. E aí eu vim pra casa. E aí, pra minha surpresa, quando eu abri, eu era a próxima da lista. E eu lembro que tinha chamado uma conhecida minha, né? Ela era posição ali 64. E aí eu que liguei pra ela e falei, olha, você viu? Te chamaram. Eu lembro que ela tava na mesma situação ali que eu. E aí ela ficou super feliz e foi. No outro dia eles me ligaram para poder levar lá toda a documentação. E eu falava, nossa, Deus é perfeito, né? Eu sou uma pessoa de muita fé e eu acredito muito que Deus faz milagre. E esse foi um dos milagres que ele operou na minha vida. E aí falei, agora o mais difícil eu consegui, que era me livrar ali do custo da mensalidade. E o FIES, ele ressarce os últimos 6 meses, né, que você pagou. E a odontologia, ela, hoje em dia, assim, com as bolsas ajuda um pouco, mas a odontologia ela é muito cara. Lista de materiais, assim, muito caras mesmo, surreal. E eu lembro que eu falei, poxa, 6 meses de mensalidade que eu paguei, eu vou ter o dinheiro todo de volta
E aí eu vou conseguir pagar minha lista de material do próximo semestre. Então, eles me ressarciram, continuei na faculdade. E eu lembro que com o dinheiro que sobrou, eu comprei uma máquina de corte bordado para cortar cabelo. É a única forma que eu tenho para conseguir juntar dinheiro e me mantendo na faculdade. E aí eu convenci algumas colegas, algumas conhecidas lá da faculdade. E aí elas cortavam comigo ali o cabelo, e eu fui juntando uma grana. E eu falei, poxa, mas só isso aqui não está sendo suficiente. Eu passava muita dificuldade nesse início. E aí eu falei, poxa, preciso de uma segunda alternativa. Eu fazia alguns trabalhos extras, mas ainda assim não era o suficiente. Foi então que alguns colegas começaram a me procurar para dar aula particular de determinadas matérias, que eu ia muito bem e era muito dedicada, e aí eu conseguia excelentes notas. Então eu falei, poxa, aí tá o insight, aí tá a oportunidade. Com esse valor eu vou conseguir me manter e finalizar o curso. Então eu lembro que na época eu cobrava muito barato mesmo, era R$ 15 a hora. Nossa. Muito barato. Mas aí com a experiência, né, alguns professores foram me ajudando a montar as aulas, eu passava a madrugada montando questões, e eu falei, tá dando certo. Eu comecei a aumentar o valor, foi indo, eu tava ganhando muito bem. E aí eu utilizava esse dinheiro para me manter durante a faculdade. E que eu aprendi disso tudo, né? Dá o passo que Deus dá o chão. É isso que eu acredito. Você tem que fazer por onde, você tem que buscar. Não adianta você ficar esperando o milagre cair do céu. Depende de você correr atrás da sua determinação. E conseguir me formar na odontologia. Ô, doutora, mas por que você escolheu a prótese dentária e a implantodontia para se especializar? Bem, durante a graduação mesmo, né, como eu mencionei, eu dava aquelas aulas particulares e uma das matérias que o pessoal mais tinha dificuldade era a prótese dentária. Então, eu estudava muito essa área e eu, assim, amo o poder que a reabilitação promove, né, de devolver ali função mastigatória, de devolver estética. Então, eu amo. Então, quando eu decidi que eu iria fazer uma especialização, assim que eu terminei, na verdade, a faculdade, eu fui muito bem no exame, que é o ENAD. E aí eu tirei uma nota boa e a universidade resolveu me presentear com 60% ali de bolsa. E tinha a prótese dentária, que era que eu gostava, que eu queria. Então eu juntei o útil ao agradável, né? Já era uma área que eu queria cursar e aí comecei a prótese dentária. E eu tive muita referência também durante a graduação. Tive excelentes professores dessa área que falavam com muito amor, com muita empatia, e isso vai cativando, vai nos fazendo apaixonar por uma determinada área. E aí, outra fase bacana do Einstein é essa, né? Que a vida do indivíduo, ela só faz sentido se ela promove ali o bem-estar, ela enobrece a vida do outro. E quer uma área mais nobre do que a implantodontia e a prótese dentária, a reabilitação em si. Então, por isso que eu sou apaixonada. Essa questão aí da prótese dentária, ela abrange o que no caso? Porque quando eu falo prótese, você fala que é tipo assim, a pessoa precisa de uma prótese pro braço. Então é só tipo assim, precisa só de um braço. A prótese no caso é o quê? Por exemplo, é só o dente, ou por exemplo, se o dente está quebrado, faz a reformulação. Ou aqui na gengiva faz isso, ou aqui na língua faz isso. Como é que funciona só a prótese dentária no caso? Não, no caso, esse caso que você exemplificou, fraturei um dente, preciso restaurar. Essa área é a dentística, né? A prótese dentária, ela visa ali restabelecer a função mastigatória. Então, engloba implantodontia, né, a reabilitação protética, né, as coroas sobre implante, envolve ali Rote, né, a dentadura, são essas áreas. Entendeu? Doutora, conheço várias pessoas que querem trocar a famosa dentadura para a prótese fixa, o famoso implante, né? Como é que é? Você acha que vale a pena? Qual que é a diferença? Como que é? Olha, quando o indivíduo ele perde ali os dentes, ele é totalmente edêntulo, ele precisa passar por uma reabilitação, né? E
para o indivíduo ser usuário ali de uma prótese total, que é conhecida como dentadura, com certeza ali algum conhecido seu usa, né? As pessoas mais velhas. Ela precisa ter uma qualidade e uma certa quantidade ali do rebordo do osso para poder promover ali uma retenção e estabilidade dessa prótese. Só que muitas vezes a pessoa ela perdeu os dentes há, sei lá, 20, 30 anos atrás. Então, esse osso é um osso mais pobre. Então, ele não vai promover ali a estabilidade e retenção dessa prótese. Então, neste caso, a gente indica a prótese protocolo, que é a prótese fixada sobre implantes. Então, se instala ali de 4 a 8 implantes, dependendo da arcada, e faz uma prótese aparafusada sobre esses implantes. E ela dá muito mais estabilidade, porque ela independe ali da quantidade de osso para promover essa retenção. Então, com certeza, ela é muito melhor, promove um conforto muito melhor, porque a dentadura, ela cobre ali o céu da boca, né? Então, quando a pessoa, ela mastiga, ela come algum alimento, ela não sente o sabor. Porque para sentir o sabor, precisa da língua tocar no céu da boca. Então, o usuário de prótese total, ele tem esse desconforto. Então, hoje em dia, a gente facilita muito, induz o paciente a fazer a prótese protocolo, né? Para ter um pouco mais de conforto na mastigação e tudo. Então, sem dúvidas, ela é melhor. No caso, assim, da dentadura, ela é recomendada, tipo assim, por exemplo, a pessoa tem menos dentes, ou, por exemplo, se a pessoa tem muitos dentes, e, tipo assim, nem todos são bonitos, nem todos estão usados corretamente, ou tipo assim, não vale a pena fazer tanto tempo de aparelho, tanto tempo de tal tratamento. Como é que funciona essa questão de dar que tem que usar a dentadura ou não? Não, a dentadura, ela é uma prótese total. Então, você não pode ter nenhum dente na arcada dentária, entendeu? Você perdeu todos os dentes. Vou saber, porque tem gente que não tem, eu não me mas você perguntar, mas você pergunta por que você usa dentadura. Então, quando a pessoa, por algum motivo, né, seja... não teve acesso à saúde bucal, não teve condições de fazer um tratamento restaurador, ela por algum motivo perdeu os dentes, aí ela usa uma prótese total. Se ela perdeu alguns dentes, aí ela usa uma prótese parcial. E aí a gente tem algumas. A gente tem a parcial provisória, a gente tem a parcial metálica, a gente tem a flexite. Então, essas próteses, elas visam devolver ali a função mastigatória para o indivíduo. É igual aqueles docinhos que ficam na Halloween, tem uns que tem só metade da dentadura de baixo, outro é só 3 aqui, 3 lá, fica aqui pro campo básico. Continuando assim no assunto do implante, ficou outra dúvida. O implante, ele dói para fazer? Não é para mim não, tá? Pra fazer não tem botão completo, tá, galera? É só uma dúvida mesmo. Olha, de modo geral, não. Por quê? Primeiro que o cirurgião dentista, ele anestesia muito bem ali o paciente, né? Então, diminui essa sensibilidade dolorosa. E segundo que o rosto onde é instalado o implante, ele é pouco inervado. Então, de modo geral, ele não causa nenhuma dor expressiva. E no pós-operatório também é prescrito alguns medicamentos, dentre eles os analgésicos, que servem ali para o controle dessa dor. Então, é bem tranquilo mesmo. Se precisar, não precisa ter medo, tá? Continuando em relação ao assunto do implante, eu tenho um amigo, que pode ser parela dele ou não, quem vai me qualificar agora é você, né? Que ele falou que ele foi no dentista e que o implante dele foi rejeitado. Isso procede ou ele foi naquele dentista do centro ali? Vem aqui com a avaliação em 5 minutos. Avaliação sem compromisso? Sem compromisso. Fugiam desses, hein? Olha, o termo rejeição do implante, ele é erroneamente empregado. Por quê? O implante dentário, ele é constituído de titânio, certo? E o titânio, ele é muito utilizado aí tanto no meio odontológico quanto no meio médico. Então, quando a pessoa fratura o braço, coloca aquelas placas, é de titânio. Então, esse material, ele é biologicamente aceito. O que significa isso? Ele não tem o poder de causar nenhuma reação tóxica, nenhuma reação adversa, nem carcinogênica, né? Que é a formação de um câncer para o paciente. Então, o termo rejeição não existe. O que pode acontecer é a não osseointegração desse implante.
que significa isso? Quando você instala o implante, tem que formar osso ali em volta para ele ser submetido a uma carga, para ele receber ou uma prótese total ou uma peça ali unitária. Então, a não osseointegração não ocorre a formação de osso ali, só que ela depende de alguns fatores. Difícil a gente falar assim, essa foi a causa. Porque depende se o paciente ele mantém uma higienização bacana, né? Então, uma higienização eficiente. Se ele seguiu todos os cuidados pós-operatórios que foram prescritos. Também depende da qualidade do material que foi empregado, né? Então, tem que selecionar muito bem o seu cirurgião, tem que fazer com a pessoa de confiança, que respeita ali a biologia dos tecidos. Sabe, agora ou é o cara lego, ele que tem uma qualidade duvidosa, né? Amigo, né? Amigo, né? Quase inimigo. Doutora, já que entrou nesse processo da rejeição, como é que faz? Como é que funciona para me saber se meu implante foi rejeitado, se perdeu? Como é que é? Olha, na verdade, é o cirurgião dentista que está apto a dar esse diagnóstico, né? Se o implante está perdido ou não. Mas, de modo geral, o paciente, ele apresenta ali alguns indícios. Um deles é inchaço ali na região, presença de dor, ele incomoda ali um pouquinho. E o dentista, ele vai avaliar, pela radiografia, a formação de uma área que a gente chama de radiolúcida. O que é isso? É a formação de uma área escura em volta do implante. E aí ele apresenta também uma certa mobilidade. Então, de modo geral, é isso que acontece. Entendi. Agora, ficar apto a isso. Mais um pouquinho, né? Já é um pouquinho experiente, vai ficar qualificado. Doutora, a rejeição do implante, ou como você corrigiu, a perda do implante, é comum? Na verdade, não. Tem uma taxa de sucesso muito alta. Tem uma taxa de sucesso que varia de 95% a 99%. Então, ou seja, a cada 100 implantes instalados, você vai perder ali de 1 a 5. Então, tem uma taxa de sucesso muito bacana. O pessoal, às vezes, tem um certo medo, um certo receio, mas é uma área ótima, é um procedimento seguro, eficaz. Doutora, com a oferta de implantes que a gente tem hoje, as pessoas ainda fazem o ROT? Fazem, por incrível que pareça, é um procedimento muito utilizado. Por que é um procedimento utilizado? Hoje a gente vive num país subdesenvolvido, né? Com poucos recursos financeiros, com a má distribuição de renda. Então, qual que é o procedimento ali que é de baixo a médio custo? É a dentadura, né, a prótese total, e a prótese removível, que é o famoso ROT. Então, outro dia, eu li um artigo que fala que de 2010 a 2050, o número de idosos irá duplicar. E qual que é o principal problema do idoso? É o edentulismo, a perda dos dentes. Então, é um procedimento muito utilizado hoje em dia. E mesmo se a questão não for financeira, é uma questão sistêmica. O paciente ele tem uma alteração sistêmica ali que impossibilita ele de instalar implantes. Então, qual outra prótese que a gente vai utilizar? É a dentadura, ou ROT, ou então a ponte fixa sobre dente. Né? Então, assim, ainda é muito utilizado. Vai ficar mais comum, né? Pode ser acessível desse jeito. Verdade. Doutora, uma seguidora da gente, e eu também queria fazer essa pergunta. Para você, o que é melhor, Flexit ou ROT? E qual a diferença entre elas? Boa pergunta, essa é clássica, hein? Essa é uma das perguntas que eu mais respondo no consultório. Flexit, vamos lá. Flexit, ela é uma prótese parcial removível. O que é isso? Ela visa ali substituir alguns dentes ausentes, certo? E a Flexit, ela é constituída de um material muito maleável, que é o silicone. Então, qual o problema desse material? Quando você mastiga, ele não dá um suporte para você mastigar. Então, ele acaba ali comprimindo o osso que ele está apoiado. Eu utilizo muito como uma prótese intermediária. O paciente vai passar por uma reabilitação com implantes, não pode ficar sem nada, então a gente faz uma Flexit. Hoje em dia, os pacientes buscam muito por esse procedimento porque eles alegam que
o grampo metálico ali do rote esteticamente incomoda, né? Mas biologicamente ali para você, para promover essa função mastigatória, o rote ele é mais indicado. A Flexite também ela é um material provisório, temporário. Porque ela tem uma durabilidade ali de 2 a 3 anos. Então é muito pouco. O rote, por ele ter esse aparato ali que é o metal sustentando, ele tem uma durabilidade muito maior, em torno de 5 anos. Eu ainda assim prefiro o rote, né, por essas questões. Pela durabilidade da Flexite, pelo desconforto que ela promove, né, dentre outros quesitos. Então, rotina. Melhor, né? O root Melhor rote? é muito mais trabalhoso fazer o root ou não? Ele depende de o que a gente chama de delineamento, que é um estudo ali da sua boca para ver as áreas que precisam ser preparadas, né? Às vezes exige algum ajuste ali dos dentes. Mas ele promove uma estabilidade muito melhor. Ele é um pouquinho mais trabalhoso nesse sentido. Mas eu prefiro, porque ele é definido como uma prótese definitiva. E a Flexite não. Esse de root mesmo. Implante, vamos fazer implante, melhor. Sabe aquela falha que você tem aí? Então. Aí vai ficar corrigido, né? Daqui a pouco tá podendo Aqueles sorrir. 4 dentinhos que você caiu de moto, né? É o que acontece. A janelinha tá aberta, fazer o quê? Melhor evitar a chuva, né? Doutora, por que nossos dentes assim vão escurecendo com o tempo? Eu lembro que quando eu era criancinha ali, com meus 10, 12 anos, dava até um orgulho de sorrir, né? Dente clarinho, bonitinho e tudo mais. Aí agora tá escurecendo e já não fica tão agradável, já tem que dar uma moada na lata. Aí. Então, com o passar dos anos, a gente vai tendo uma pigmentação ali natural dos dentes. Por quê? Por mais que você tenha ali uma higiene bucal satisfatória, se alimenta todos os dias. Então, se alimenta de alimentos muito pigmentados, com muito corante. E esses alimentos, eles vão pigmentando o esmalte do dente. E outra questão também que é legal de abordar, que com o envelhecimento mesmo bucal, a gente vai expondo ali a dentina. Com o desgaste do dia a dia, vai expondo mais a dentina. A dentina é como se fosse uma camada intermediária do dente. E ela, naturalmente, ela é um pouco mais escura. Então, é um processo natural de envelhecimento. De envelhecimento mesmo. Tá vendo? Eu não posso botar a culpa aqui por descuidado meu não, de acordar no meio da madrugada e comer sem escovar as canjicas, não. Pensando que é de café, né, Zé? Não é isso, pô. É com o tempo que acontece, não é descuidado meu, não. Tá certo. Doutora, eu penso em fazer clareamento em breve, mas assim, eu gostaria de saber se tem alguns tipos e quais, se tem mais de um tipo, quais podemos fazer e quais não. Vamos lá. Nós temos basicamente 3 tipos de clareamento. Um deles é o clareamento de consultório, né? Então, o clareamento de consultório, a gente utiliza ali um peróxido de hidrogênio em uma alta concentração e você faz ali as sessões no consultório, tem uma durabilidade de cerca de 40, 50 minutos. E aí, o seu dente, ele, no final da sessão, ele já vai apresentar ali um tom mais branco, mais clarinho e mais brilhante, certo? E temos também o clareamento caseiro, onde a gente faz uma moldagem, te oferece uma plaquinha personalizada ali para sua arcada, te dá ali a seringa com peróxido de hidrogênio, mais uma concentração mais baixa. Aí essa concentração, ela depende muito da característica de cada boca, de cada dente. Então, se você é um paciente que tem uma sensibilidade muito exacerbada, nós indicamos um percentual ali de peróxido de hidrogênio mais baixo. E você faz o clareamento sob supervisão do cirurgião dentista, volta no consultório apenas para a gente avaliar esse processo de clareamento. E nós temos a técnica combinada, que é o que? Eu faço sessões de clareamento de consultório e faço sessões de clareamento caseiro, forneço o kit para o paciente fazer em casa. Esse tipo de clareamento, ele dá um resultado muito mais expressivo, mais significativo. Inclusive, é o que eu adoto no meu protocolo. Qual dos dois dá menos sensibilidade? Aí depende, como eu falei, da característica do seu dente. Então, se você tem um dente ali que tem já umas ranhuras,
ter um dente mais sensível, a gente utiliza uma concentração menor desse peróxido de hidrogênio, fazemos sessões mais curtas para você ter um conforto maior. E hoje também a gente tem outras técnicas, né, que a gente utiliza para minimizar esse desconforto. Vou saber que o caseiro funciona, né? Vou pedir pro meu pai lá de Diamantina, pedindo mandar uns carvão natural pra mim, por favor, que dá certo. Não, nossa. Isso é mito. Que eu também já vi essa história do carvão. Muito mito. Doutora, e clareamento dói? Olha, dor, eu acho que é um termo muito forte. Porque acontece uma sensibilidade temporária, né? Porque o peróxido de hidrogênio, ele vai penetrar ali no esmalte do dente, e ele vai chegar muito próximo à dentina, que é altamente nervada. Mas é o que eu expliquei, né? A gente tem hoje técnicas que minimizam essa sensibilidade. Então, se você seguir todas as recomendações do seu dentista, não inventar de comprar aquele kit clareador da Shopee, pode ficar tranquilo que não vai doer. Não dói não, só incomoda, até menos mal. Dá pra fazer, tranquilo. Vamos fazer, né? Doutora, eu fiz o clareamento, mas meu dente não ficou branquinho do jeito que eu queria. Você consegue me dizer o que houve? Olha, na verdade, o resultado, ele independe do cirurgião dentista e independe do paciente. Né? O resultado a gente fala que ele é individualizado. Por quê? Depende muito da característica que é o seu dente. Então, nós temos uma estrutura, que é a dentina, ela não clareia. Né? Então, se você tem um dente que ele é um amarelo escuro, quando você fizer o processo de clareamento, ele vai ficar um amarelo claro. E aí, se você quer um dente muito mais branco do que aquilo, o clareamento ele não está indicado para você. Aí, no caso, a gente tem que abrir mão das lentes, das facetas. Então, quando a pessoa faz um clareamento, seja ele de consultório, seja ele o caseiro ou a técnica combinada, o dente ali vai clarear de 2 a 3 tons. Não muito além disso. É explicar, né? Não sei para o resultado. Pode meter lente, né? Não, o jeito é meter lente. Cadê os 20 mil? 20, 15 mil para depositar já? A chave já sabe. Vou te mandar no Pix. Doutora, tem uma dúvida minha. Ó, não quero gastar muito dinheiro. E vi que tem uma pasta clareadora que promete clarear com pouquíssimo tempo de uso e bem mais barato do que o clareamento. E aí, funciona? É verdade? Como é que é? Yuri, você realmente acredita no que você está perguntando? Você está fazendo tipo aí a assim, pergunta né? provocar. O vídeo mostra que clareia. Gente, não acredita no conto da Cinderela. É mito, mito mesmo. Por quê? Essas pastas abrasivas, né, com carvão ativado, pasta com pigmentação azul, que promete clarear o dente de forma rápida e barata, não é efetivo. Primeiro porque esse tipo de pasta contém ali abrasivos, né, seja sílica ou outro tipo de abrasivo, que promove o desgaste do esmalte do dente. Então você não está clareando, você está desgastando o seu dente. E outras, elas contêm ali um pigmento blue, né, um pigmento azul, que causa aquele efeito Cinderela. Ah, é? Então, na hora ali, você vai achar, nossa, meu dente ele clareou muito, vou continuar. Pra quê, né? Fazer clareamento com dentista. Mas, no fim, a conta vai sair bem cara. Porque você vai desgastar ali o seu dente e ainda vai ter que gastar com o dentista para fazer o clareamento. Nossa. Ainda vai ter que gastar ainda para poder fazer as restaurações, para restaurar ali as cavidades que esse tipo de pasta promove. Então é mito. Não acredita, né? Não acreditem no conto lá. Traga os seus dentes brancos em 3 dias. É mito. Tira o produto do carrinho da Shopee lá, velho. Cancela. Ó, ela deu mole, porque ela falou que era mito. Meu pai faz carvão de diamantina, é natural. Dava pra fechar a parceria e todo mundo sair ganhando, né? Já que foi mito, quebrou minhas pernas. Você ia lançar essa moda? Você juntou a fome com a vontade de comer, deu ruim, que pena que foi mito. Então, se é verdade, é verdade. Não deu não. Doutora, eu gosto de assistir documentário e um tempo atrás que eu tava assistindo até uma série que viu um clareamento a laser. O que é? Como funciona ele? Olha, clareamento a laser é outro termo que a gente não utiliza mais, é ultrapassado.
Por quê? Acreditava-se antigamente que você aplicava ali o peróxido de hidrogênio no dente, ligava uma luz ultravioleta e acreditava-se que essa luz ela potencializava o efeito do clareamento. Hoje a gente sabe, né, através de vários estudos, que isso é mito, não existe, não traz nenhum benefício além. Então, é um termo que não é empregado mais. Hoje a gente chama de clareamento realizado em consultório, né? Que é aquele que eu expliquei, que a gente faz sob supervisão do cirurgião dentista sem o emprego da luz ultravioleta. Quebrando a perna de muita gente, que toda hora que pergunta é mito, não existe, não existe. Hoje tá Tá caindo vendo? da Eu tô tona. quebrando aqui os paradigmas, né? Isso aí, eu Suas- gosto assim, eu gosto assim. Falta torando mesmo. Doutora, hoje tem muito coach que passa, né, receita milagrosa, um exemplo, para emagrecer e tal. Na odontologia, tem alguma coisa milagrosa para evitar cárie ou alguma coisa assim? Deixa eu pensar. Olha, pensando bem, tem sim. Tem uma receita milagrosa. Se você seguir, dificilmente você vai ter cárie. Ok. Você não tem nem ideia? E é o dentista com frequência. É o quê? Eu vou falar que aí é o dentista com frequência. Entendeu? É? Será? 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 Será que vai ser algum mito agora? Então, gente, hoje em dia a gente busca muito isso, né? Uma receita milagrosa para tal coisa, para emagrecer, para ficar milionário, né? Então, na odontologia, isso não existe. Não tem isso. Na verdade, até tem. São 3 dicas. 3 dicas essenciais. E se você fizer, dificilmente você vai ter cárie. Qual que é? Sabe quais são? Qual? Primeira delas, uma boa escova de dente e um creme dental com flúor. Escovar no mínimo 3 vezes ao dia. É o básico bem feito que funciona. Usar fio dental todo dia, sem burlar. Ah, minha gengiva tá sangrando? É porque você tá pecando no fio dental. Continua, né? Então, e a terceira dica é a melhor de todas. Tem ideia? Qual que é? É isso. É bom, né? Rapidinho aprendi, tá vendo? Eu vou virar coach também. Tá vendo? É visitar regularmente o dentista. Então, não só quando você tem um problema ali grave, tá com dor. Então, promover ali a visita frequente, 6 em 6 meses ao seu dentista. Então, seguindo todos esses 3 passos que eu ensinei, é a chave do sucesso, é o básico bem feito que funciona. Doutora, você como especialista na área da estética odontológica, qual a diferença entre lente, faceta, como que é as duas? Essa pergunta é bem corriqueira, né? Bem clássica. Basicamente, a diferença está na espessura, né? As lentes, o que são as lentes? São laminados ultra finos. Então, que varia ali de uma espessura que vai de 0,2 até meio milímetro. Então, a lente, ela visa corrigir pequenas alterações ali do esmalte do dente. Clareia ali de 1 a 2 tons, né? Exige ali esse desgaste de 0,2 a 0,5. Já as facetas, elas são mais espessas, exige ali um desgaste de 0,7 até 2 milímetros do dente, e ela tem por objetivo corrigir grandes alterações desse dente. Então, o dente hipoplásico é quando tem aquela mancha muito escura ou muito branca, né? Tá indicado fazer as facetas. Então, basicamente, a espessura. Pra deixar chegar na faceta, tem que dar uma situação bem triste mesmo, hein? Porque só dele de 0,2 para 0,5, o outro já vai de 0,7 a 2. Nossa. Não, mas hoje em dia as pessoas elas buscam muito dente muito branco. Nossa. Então, por isso a gente abre mão das facetas. Tipo Yuri, que quer um dente bem branco. Nossa, aí. Fala mal do dente dele pra você ver. Em mim passa longe. Que tira pra ver. Doutor, eu sei que tem 2 tipos de faceta, a de resina e a de porcelana. Tem alguma que é melhor ou mais recomendada? Olha, na verdade, não tem essa diferenciação, uma que é melhor, uma que é pior. Né? O que muda ali são as indicações. Ambas apresentam vantagens e desvantagens. Então, as lentes em resina, elas exigem pouquíssimo ou nenhum desgaste do elemento dental. Então, ela é uma técnica mais conservadora. E está indicada para pacientes que querem uma alteração mais sutil ali do sorriso,
pacientes que têm uma boa higienização bucal, que não se alimenta ali de muitos alimentos pigmentados. Então, as lentes em resina hoje estão um boom aí na odontologia. E temos as lentes aí em porcelana também, que está indicada para indivíduos que buscam uma alteração muito exacerbada, né, de cor, formato. Então, pacientes que são fumantes, se eu colocar a resina, ela vai ter um envelhecimento ali precoce muito rápido. Então, tem que fazer uma avaliação para a gente indicar qual que é melhor, qual que é mais indicada para cada caso. Tem um que já tá grave, né? Depender, mas vai juntar e jogar no lixo. Nem adianta mexer muito, não. Continuando no assunto da lente da faceta, supondo que a pessoa já fez ali, quais são os cuidados necessários a ter com qualquer um dos dois ali no carro? Olha, os cuidados basicamente são os mesmos, né? Então, o paciente ele deve evitar morder objetos muito duros, balas, né? Tem muita gente que tem o hábito de colocar alguns objetos entre os dentes, então acaba fraturando, tanto a de porcelana quanto a de resina. Evitar ali alimentos pigmentados. Então, as contraindicações, os cuidados são praticamente os mesmos. É só no grave mesmo, né? E tomar cuidado. Exato, exige esse cuidado do paciente. Doutor, hoje falamos muito em estética. Há uma busca pelo sorriso perfeito? Excelente pergunta. Sim. Há uma busca pelo sorriso perfeito. O paciente ele te procura, né, geralmente com uma foto, uma referência de alguém que ele acha o sorriso ali bonito, que ele queira. E aí, ele vem com a expectativa ali extremamente alta. E é onde o dentista, ele entra ponderando essa expectativa, né? Então, durante a consulta, a gente senta, analisa através de fotos, o perfil facial desse paciente, para ver se o sorriso que ele busca vai combinar, né, com o rosto, com o conjunto ali da obra. Né? Então, por exemplo, o paciente procura com uma foto do sorriso da Angelina Jolie. Né? A Angelina Jolie, ela tem o perfil facial ali mais longo, um sorriso mais delicado, mais jovial. E o paciente que te busca, ele tem o perfil facial, às vezes tem um rosto mais quadrado, tem um rosto mais redondo. Vai combinar? Não vai. Então, a gente entra ponderando, né? A expectativa, alinhando para não haver ali a frustração. Então, a gente faz uma análise diferenciada de caso para caso. E aí, o paciente, ele sai feliz, ele entende o porquê que o sorriso dele, às vezes, não vai combinar com aquele sorriso que ele me trouxe de referência. Mas é muito bacana. Doutora, agora sobre o bruxismo. O que é bruxismo? E quem tem lente? Pode atrapalhar? Pode acontecer alguma coisa? Como é que é? Olha, o bruxismo, ele é uma parafunção da musculatura que compõe os músculos da mastigação. O que é uma parafunção? O nosso músculo, ele é programado ali para fazer o quê? A contração durante a mastigação. Quando a pessoa ela tem bruxismo, esse músculo ele continua ali se contraindo, independente se você está mastigando o alimento ou não. Então, o bruxismo, eu diria hoje que ele é o mal do século, né? Hoje em dia, de 100 pacientes que eu atendo, 90 tem bruxismo. Nossa. Então, essa contração, principalmente depois ali da pandemia, as pessoas apresentam um quadro de bruxismo exacerbado. Em relação às lentes, quando o paciente ele tem bruxismo e ele faz uma reabilitação, ali, seja estética ou funcional, através das lentes, a gente indica ali o uso da placa miorrelaxante, não a placa de bruxismo, para evitar a fratura desses elementos. Entendi, mas aí ajuda? Ocorre ainda o risco de ter uma quebra ou não? Olha, é muito relativo. Se ele faz o uso ali da placa certinho todos os dias, é mais difícil de ocorrer a quebra desses elementos durante a parafunção, durante o apertamento. Mas é difícil falar, não vai ter a quebra. Doutora, mas por que o sistema nervoso central envia esses comandos? Então, é muito complexo as causas do bruxismo, né? Hoje, principalmente depois da pandemia,
nós estamos, né, com o nosso sistema nervoso central extremamente alterado. Então, seja ele pela ansiedade, né, estado emocional em si, o uso de substâncias psicoativas, café, né, distúrbios ali do sono. Então, o sistema nervoso central, ele recebe ali substâncias e acaba enviando esses comandos para a musculatura para promover essa contração. Então, é difícil da gente precisar um elemento que está causando ali o bruxismo. Eu falo que envolve uma abordagem multiprofissionais, com vários profissionais para poder diagnosticar e tratar da melhor forma. Doutora, você falou do bruxismo. Ele tem algum tratamento? Olha, é bem complicada essa questão do tratamento. Como eu disse, envolve uma abordagem ali multiprofissional, né? É um especialista em dor orofacial, um otorrino, porque depende se a pessoa ela tem o bruxismo devido à obstrução ali das vias aéreas, então pode estar relacionado também. Aí psicólogo, se a causa do bruxismo for emocional. Então, hoje em dia, não tem a cura, tem controle do bruxismo, né? Então, é difícil falar assim, qual é o tratamento específico. Depende de qual é a causa. É difícil, que o bicho aborda tudo que é lado, né? É esperto esse bruxismo aí. Parece ser quando o Ronaldinho, hein? Ronaldinho, tô fora, viu? Doutor, falando e continuando, por que o meu dentista me indicou essa placa de bruxismo? A placa de bruxismo, ela é utilizada ali como uma barreira física, né? A placa de bruxismo chamada também de placa mio-relaxante, ela é um dispositivo que vai ficar entre os dentes. Então, ela vai impedir que os dentes superiores desgastem os inferiores ou vice-versa. Então, hoje a gente indica muito a placa de bruxismo para evitar esse desgaste e também para promover uma desprogramação dessa musculatura. Então, ela é muito recomendada mesmo pelos dentistas. Doutor, e quais os sinais e sintomas do bruxismo? Olha, um dos principais sinais é o desgaste nos dentes. Aí esse desgaste ele pode ser ali leve, moderado ou severo. Também alguns pacientes apresentam dor na musculatura. A língua, ela fica muito com marca dos dentes, né? A pessoa também tem aquela sensação dos dentes estarem mais amolecidos. São alguns indícios de que a pessoa ali, ela tem bruxismo. Doutor, essa questão do sorriso é uma coisa que marca muito. E como você já tem uma vasta experiência, queria saber como é que você abrange, em muitos casos, assim, até realizando um sonho do paciente, que é mexer na arcada dentária, ter um sorriso bonito, ter uma coisa assim, apresentável mesmo. Se você se sente idealizado, como é que é? É por isso que eu escolhi a odontologia. Porque né, ela tem esse poder ali de transformar a vida da pessoa. Você devolver um sorriso confiante, a pessoa sorrir ali de forma espontânea, eu acho que não tem nada no mundo que pague essa sensação. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, eu amo esse poder da reabilitação, né? Por isso que eu falei aquela frase lá no início. Que a nossa vida, ela tem um sentido. Ela ganha um sentido quando você muda a vida do outro. Então, é uma realização pessoal, profissional minha extensa. Eu amo o que eu faço. Não é do Albert Einstein, mas vou ter que soltar. Nada é mais bonito do que um sorriso gostoso. Ah, com certeza, com certeza. Sem dúvidas. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um bate-papo com a doutora Geisibel. Que prazer ter você aqui, um bate-papo sensacional, gostei e aprendi muita coisa, viu? E novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito a oportunidade, né? Sempre bom ter a oportunidade de falar sobre o que a gente ama, que é a odontologia. Muito obrigada ao pessoal da Fofo TV, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero voltar mais vezes. Com certeza. Né, sobre outros assuntos. Muito obrigada a todos que enviaram aí as perguntas. Foi um bate-papo bem gostoso, né? Bem produtivo. A gente desmistificou aqui alguns mitos. Foi bem bacana mesmo. E dizer que eu estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas aí que surgirem. Muito obrigada. Como é que faz para a galera que quiser fechar algum tratamento ou fazer um orçamento com você para te achar? Olha, na minha página no Instagram, né? Tem o @doutora Geisibel Hubener. Lá tem todos os contatos para a gente estar batendo um bate-papo. Bem legal.
E aprendeu muita coisa hoje? Eu aprendi muito. Eu até queria perguntar a ela se ela não consegue soltar um quase certificado virtual pra gente dar umas aulinhas aqui, brincar, né? Quache. Tentar, né? Não custa nada, que Né? experiência e aprendizado hoje não faltou, nem qualificação. Verdade, viu? Isabel, mais uma vez, muito obrigado por ter participado com a gente. Espero que você volte mais vezes. Voltaremos com certeza. Eu que agradeço. Isso aí. Então valeu, né? Demais. Até Bora. a próxima. Valeu, fofinhos. Até a próxima. Valeu.